De 4.200 pessoas pegaram a febre do Oropouche, a doença causada pelo mosquito Maruim. A maioria dos casos surgiu de outubro para cá, com a segunda onda de infecção. Aqui na Grande Vitória, Viana é a cidade com o maior número de casos. Desde abril deste ano, o Laboratório Central testa os casos de febre Oropouche aqui no estado. O LACEN também analisa as amostras de casos suspeitos para outras doenças arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Só de Oropouche, mais de 21 mil amostras foram testadas e 4.178 confirmadas para a doença. Normalmente a gente faria dengue, zika e chikungunya. Hoje, como Oropouche ele está com a maior prevalência do que essas três anteriores, nós iniciamos com Oropouche maiaro e depois testamos as demais. Mas cada amostra é testada 7 vezes pelo menos. A primeira onda de infecção do Oropouche no Brasil foi de abril a agosto, quando houve, segundo o LACEN, a confirmação de mais de 400 casos no estado. Mas o Espírito Santo vive mais uma onda de infecção da doença, que começou no final de outubro. Nessa primeira onda nós tivemos em torno de 416 casos. Nesse segundo momento agora, a gente acumula mais de 3.700 casos já registrados nessa segunda onda. Então, somados, nós já ultrapassamos a casa dos 4.100 casos confirmados de Oropouche no estado. No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, aqui na Grande Vitória, Viana é a cidade com o maior número de casos confirmados da doença, 169. Em seguida aparece Vitória, com 58 confirmações. Cariacica, com 36, Vila Velha, 17 casos e Serra é a cidade com menos de 10 casos. Os municípios de Viana e Cariacica iniciaram ações para combater a doença. Se a senhora sentir alguns sintomas como febre, dor de cabeça, dor das articulações... Qualquer casca de fruta que você joga no seu quintal, ela acumula água, porque ela seca e ela vira uma bacia de água. E ali você vira os mosquitos. Então estão priorizando, a princípio, advindo da zona rural, né, os exames para que em tempo mais rápido a gente possa ter o diagnóstico confirmado daquele paciente. A febre do Oropouche é mais uma doença transmitida por um mosquito e alguns sintomas se assemelham com os da dengue. Febre, dores pelo corpo e nas articulações. Mas o diretor daqui do LACEN faz um alerta, que Oropouche não é dengue. E existem aqueles sintomas que são mais específicos e precisam ser investigados. Confusão mental, uma questão, às vezes, a visão fica meio turva, dores lombares, dores abdominais, falta de ar, diarreia, vômito, aí você vai incluir os sintomas da dengue também. O principal transmissor da Oropouche é o mosquito Maruim, que se reproduz em ambientes onde há sombra, umidade e matéria orgânica, como restos de folhas, galhos e frutas. O diretor ressalta que os próximos meses são incertos, mas em períodos de chuva, como agora, a incidência de casos tende a aumentar. Existem períodos de alta e baixa. Então existe um momento onde o Maruim está, aliás, o Oropouche está ocorrendo e de repente ele some. É o que está acontecendo agora. Se vocês olharem os dados do Amazonas nesse momento, basicamente não tem caso detectado. Porém, com a chegada da época das chuvas, a tendência é que isso ocorra de novo. É um ciclo que ocorre muito bem caracterizado na Amazônia. Só que da Amazônia para os outros estados brasileiros, aconteceram mutações nesse vírus. Então ele está se adaptando aos novos locais, aos novos vetores. Então a gente ainda não tem esse perfil para dizer o que vai acontecer com o Oropouche. E mais de 4.000 vítimas, então, dessa doença aqui no nosso estado. Leve o repelente com você na bolsa, tá?